Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Jardim em Vaso e eu sou o Francisco. Hoje eu vou plantar aquelas mudinhas que eu tirei no início da semana dessa planta aqui, ó. Essa planta aqui, rabo de rato. Aí nós vamos plantar. Eu já preparei aqui o substrato para não ficar longo. Na verdade eu já coloquei até o substrato nas cuias que eu vou plantar. Uma cuia maior, uma cuia menorzinha, que eu esqueci de comprar uma outra maiorzinha. Essa daqui é uma cuia que recebi veio flores e eu transplantei para vaso maior. Essa daqui também eu guardo. Aí o que eu vou fazer? Nessa menorzinha eu vou colocar 2 mudinhas e na maiorzinha 3 mudinhas. É aquelas que eu cicatrizei no início da semana. Então, antes, vamos subir a vinheta. Voltamos. Então é essa beleza aqui. Esse daqui é o nome científico, Aporactus fragiliformis. O fragiliformis, que é fragiliforme, né? Traduzindo, significa em forma de chicote. Em forma de chicote. O nome popular, rabo de rato. É originário do México, inclusive das florestas secas do México. As hastes, é um castanho avermelhado, dependendo do tanto de sol que ele pega. No verão ele fica mais avermelhado, no inverno e menos sol ele fica mais pro castanho. Essas hastes aqui, ó, o rabinho dele, olha aí, rabo de rato, ó, tá vendo? Igualzinho, ó. Pode chegar até 1 metro de comprimento, 1,20 m, né? Ele ainda tá no lugar original que veio, eu não transplantei porque eu fiz toda a adaptação dele para ir pro sol. Ele gosta de meia sombra, ele não gosta do sol pleno, então tem que manter ele a meia sombra. Por isso ele vai... Os rabos de gato, rato, esse agora rato, macaco, meus de burro, fica tudo aqui no beiral. Então ele pega o sol da manhã, 6, 5 horas, 6 horas, começa a pegar logo que o sol nasce aqui, sai por trás da outra casa ali, e pega sol até 12h30, 1h. Então é meia sombra, significado. 4, 5 horas de sol da manhã ou 4, 5 horas de sol da tarde. Ele não deve ficar o dia inteiro tomando sol, porque ele não suporta, ele vai ficar feio e até morrer. Ele dá umas cores avermelhadas ou rosadas, né? Umas puxam pro vermelho, outras puxam pro rosa, em forma de funil, floresce na primavera. Esse daqui eu peguei ele essa semana passada, no início dessa semana, aliás, mas não tava com floração, né? Então eu tirei algumas mudinhas dele, dos que estavam maiores, ó, até para fazer com que ele comece a sair mais brutos. Estão saindo alguns aqui, aí ele sai mais com essa poda que eu fiz, porque esses que eu podei estavam muito compridos além das outras, né? E já para tirar algumas mudas. Foi de caso pensado também. Floresce na primavera. O substrato bem drenado, arenoso, não pode formar torrão. O substrato, quando você vai preparar ele para cacto, suculenta, essas coisas, você pega ele e faz assim, ó, ó, ó,
faz para formar um bolinho para fritar. Ó, ele não forma, ele não forma. Se ele estiver fazendo assim, ó, mesmo seco, põe mais areia. Porque o substrato meu, eu mesmo preparo. Você compra substrato para cacto já pronto. Então ali eu coloco uma parte de terra vegetal, uma parte de areia. Aí eu coloco humus de minhoca, torta de mamona, esterco. E vou colocando todos aqueles adubos meus que eu já falei. E agora eu vou colocar a planta ali no lugar dela de volta para plantar ali. Aí você faz essa experiência no substrato. Faz essa experiência no substrato. Se ele estiver formando, como se você fosse fazer, em vez de usar a colher, usar a mão, um bolinho de arroz para fritar, né? Por quê? Porque aí ele tem que ficar firme. E o bolinho de arroz, o substrato, não, ele tem que, você fez assim, ele tem que esfarelar. Então tem areia grossa ali, tem um pouco de pó de coco, tem aqui um pouco dos menores para orquídea, carvão. O carvão é bom porque ele não gosta de terra encharcada, mas o carvão ele retém um pouco de umidade. Então em tudo aquilo que você for fazer que ele não gosta de terra encharcada, coloca carvão. Não só porque o carvão é rico em nutrientes e ele vai ficar soltando nutrientes ali, nitrogênio, entre outras coisas, mas também o carvão ele retém a umidade, mas ele não retém a umidade no substrato. Ele se umedece, né? A água vai aqui para ele puxa a água, porque o carvão, vou falar o nome agora, né? Porque eu tive na área química mais de 36 anos, então eu vou falar o nome agora. Ele é higroscópico, quer dizer, puxa a umidade para ele. Puxa a umidade para ele. E depois ele vai soltando essa umidade aos poucos no substrato. Então, as raízes vão receber uma dosagem mínima de umidade. E o carvão ele tem essa propriedade de reter a umidade nele e ir liberando aos poucos. Então é até bom. Nesse menorzinho eu vou plantar 2 e nesse eu vou plantar 3. Então eu vou abaixar aqui agora, porque o que interessa é aqui agora. Então estão aqui, ficaram cicatrizando na sombra, estão bem cicatrizados, já estão ali há 5 dias. A outra parte que vai ficar para cima, do qual eu cortei, cicatrizada com a minha batida de pedra. Então eu vou colocar essas 2 mudinhas aqui nesse daqui. Então é mais ou menos assim, ó. O dedo aqui, ó. Faz o buraquinho aqui. Como o substrato tá sequinho, fica um pouquinho mais difícil. E coloca ele aí. Coloca ele aí. Dá uma apertadinha. Fazer o outro aqui. Colocar a outra. A parte de cicatrização natural para baixo e a parte de cicatrização artificial que eu fiz para cima. Outra coisa que eu esqueci de falar. Aqui já está com um pouquinho de isopor bem furado, um pouquinho de isopor para fazer a camadinha e uma manta. Um pedacinho de manta térmica, manta de drenagem, tem vários nomes, né? Manta de drenagem.
Se você quiser, você não precisa colocar manta de drenagem, porque se você começar a errar na irrigação, a manta de drenagem vai ficar muito tempo úmida, eu já falei isso em outros vídeos, pode causar, como fala, fungos. As minhas mantas de drenagem, elas não ficam viradas aqui, ó. Elas não ficam viradas. Eu corto elas exatamente o mesmo tamanho e tiro mais uma rebarbinha, então ela fica também vazando água aqui. Mas você pode colocar a camada de drenagem. Eu uso isopor até para não ficar pesado e reciclar também. Isopor que eu pego nas ruas. Eu uso, né? Sempre eu tenho um pedaço aqui comigo. E eu não uso pedra brita, essas coisas, porque fica muito pesado os vasos, né? Principalmente os que vão pendurar, fica muito pesado. Se falar, ele é um cacto pendente, viu? Então, se ele cresce até 1 metro, 1,5 m, 1,20 m, ele é cacto pendente. Então, deve ficar pendente. Ou na parede, ou que nem aqui eu fico tudo no beiral, pendurados. E agora você pode colocar essa, que nem eu posso colocar isopor, dar uma umedecida na areia e colocar uma camadinha fina de meio centímetro, 2 milímetros mais ou menos, de areia e dar uma compactada na areia, areia grossa de rio. Dá uma compactada na areia para construção, né? Não pode ser areia lá da praia. Areia compactada, porque a areia também vai segurar o substrato. E ela vai formar uma excelente, porque a manta é só para segurar o substrato, para o substrato não ir embora, porque senão você vai regando, mesmo estando o isopor ali embaixo, ele começa a ir embora. Então é para isso, tá? Então você pode usar também uma camada de areia, principalmente naquelas plantas, cactos você rega pouco, suculento você rega pouco, mas naquelas que é bastante irrigável, vamos falar assim, você coloca areia, que é, pelo menos você tem certeza que não vai ficar. Eu tô pegando com a mão, viu que eu peguei e soltei porque o espinho do bichinho aqui, ele é meio... Coloca aqui, aí o outro eu vou colocar aqui. Como o substrato tá bem sequinho, ele, se tira o dele, ele cai. Tivesse umedecido ele um pouquinho, mas eu vou regar depois. Primeira vez eu já rego com abundância para ir embora a água. Coloque ele aqui. Opa! Dá-lhe espinho. E o outro vou colocar aqui. Se quiser pode usar um pauzinho. Tá? O outro eu vou colocar aqui, esse daqui, ó. Tem várias bifurcaçãozinhas ali, ó. E eu deixei. Olha lá. Vou colocar ele aí. É isso aí. Aí eles vão ficar agora, eu vou dar uma regada nele com abundância, para a água mesmo escoar embaixo, até a água sair bem embaixo. Aí depois eu vejo, porque vai abaixar um pouquinho, aí eu completo um pouco mais, deixando um espacinho, claro, né? Esses aqui, ó, tem uma risquinha aqui, ó lá. Olha lá, tem um risquinho aqui, ó. Tá vendo? Marcando que você tem que deixar pelo menos isso daqui, ó, que é em torno de uns 8 milímetros, tem ali, não tem 1 centímetro de espaço de rega. Aí quando você for regar, você enche. Só que ele tem que encher e, quando eu sempre falo, ir embora. Então é isso daí. Mais um vídeo pro canal. Curte. Se inscreva no canal. Aciona o sininho. Curte esses vídeos aqui. Compartilha. E
com seus amigos, para nós crescer esse canal. E bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço.